Então tá, bom dia, né? Então hoje a aula de negociação e gestão de conflitos. Eu gostaria de falar a respeito da prova que nós não tivemos a oportunidade de falar, porque tivemos um feriado aí no meio do caminho, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado da classe. Confesso a vocês que me deu muita alegria de poder ver um resultado tão interessante, apesar do novo modelo que nós adotamos em função da pandemia, né? Mas, de qualquer forma, quero parabenizar vocês pelo resultado e pela performance, né? Que foi apresentado. Eu estou abrindo aqui a planilha só para confirmar o resultado final, né, a média que a turma conquistou. Então, eu estou abrindo aqui, né, e a média foi de 8,2, né? Então, essa é a média geral do grupo, da sala, né? Então, me deixou muito satisfeito, porque 8,2 significa que, na média, os alunos conquistaram 820 pontos de média, né? De 1.000 possíveis, o que dá aí mais de 80% de aproveitamento. Então, quero deixar aqui meus parabéns, solicitar que todos, né, mantenham esse mesmo ritmo, não deixem cair o aproveitamento, a performance, né, fazendo as atividades, não deixando de acessar o portal, né? Se tiverem desafio nota máxima, por favor, não deixem para a última hora, para que ao término desse segundo bimestre nós possamos ter tranquilidade, né, para podermos realizar a avaliação de segundo bimestre. Então, mais uma vez, parabéns pelo resultado da avaliação de primeiro bimestre. Então, iniciamos hoje, apesar do feriado da semana passada, iniciamos hoje o segundo bimestre. E como é praxe, né, de nós fazermos, tão logo na semana seguinte a realização da prova, nós fazemos aí uma breve vista de prova, né? Então, uma maneira dos alunos poderem relembrar o conteúdo da prova e poder também tirar proveito, tirar dúvida, caso tivessem, né, no decorrer da avaliação. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela que eu fiz aí o resumo da avaliação oficial do primeiro bimestre. Quero dar meu bom dia para a Renata, que chegou agora. Tá tudo bem, Renata? Bom dia, professor. Tudo sim? Ah, então tá bom. Então você vai fazer companhia para Camila, tá? Tá Então, bem. vamos ter uma aula particular aí para dois alunos. Tudo bem. Ah, tá chegando mais gente, que isso é bom. A Ivanilda. Uhum. Bom dia, Ivanilda, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Foi difícil sair do quentinho, né, Ivanilda? É, né? Então tá bom, gente. Vou compartilhar com vocês os slides, tá? Só um instante, por favor. Eu disse para Camila, viu, Ivanildo e Renato, que eu já estava sentindo saudade de vocês. Tivemos um feriado aí, né, no meio do caminho. Então já fazia tempo que não tinha a nossa aula, né, de sexta-feira de manhã. Então vamos lá. Encontro do dia. Vamos lá, vamos pegar a disciplina correta. Negociação, dia 8. Mais um instantinho que está carregando. Vocês conseguem enxergar? Sim. Camila? Ah, tá.
Renata também? Sim, estou vendo. Legal. Então, vamos percorrer as 10 perguntas que foi alvo da prova de vocês, né? E aí, por favor, qualquer dúvida, né, me interrompa, né, para a gente poder solucionar, tá? Então, essa foi a primeira pergunta que eu ofereci a vocês, que é a respeito de uma teoria chamada teoria de sistemas, né? Então, esse teórico, esse biólogo austríaco, foi o responsável por trazer à tona, né, uma teoria que foi adaptada para o campo da administração de empresas e tem sido utilizada desde então como fonte de análise para processos, né, empresariais, né? Então, o Ludwig ele define sistema como conjunto de elementos interligados, porque eu não posso entender que um sistema ele possa ser compartimentalizado sem que haja uma integração, né? Então, eles são interligados, um depende da performance do outro, né? Com funções específicas. Então, se analisarmos uma empresa, né, sobre o ponto de vista macroambiental, nós podemos chegar à conclusão de que uma empresa ela é composta por vários departamentos. Cada departamento ele trabalha numa direção. Então, a área financeira administrando a saúde do dinheiro da empresa, a rentabilidade desse dinheiro, a área de recursos humanos administrando a trajetória das pessoas, enfim, cada departamento tem funções específicas, tá? Porém, elas precisam, quando chegar num determinado momento, elas precisam se encontrar. Porém, cada departamento se comunica com o outro, por isso que eles são interligados, apesar de serem departamentos específicos, formando aquilo que chama todo, né? Então, formando, na realidade, o que é uma empresa, né? Qual é a finalidade da empresa? É uma empresa com fins lucrativos, então todos os departamentos, seguindo caminhos específicos, vão chegar num determinado ponto que vão se encontrar para avaliação de resultados. Então, a resposta seria essa, apesar de que as respostas elas iam se misturando, né? Para alguns alunos era A, para outros era B, enfim, mas a resposta correta é essa. Tudo bem, pessoal? Só respondam sim ou não, por favor, Sim, porque senão eu vou me sentir muito sozinho aqui nessa sala, viu, gente? Sim, Camila, tudo bem? Tudo. É que é um pouquinho mais difícil ativar o microfone pelo computador. Demora um pouquinho. Tá bom, mas eu espero, se fica tranquilo. A pergunta número 2, né? Então, fala da própria teoria desses sistemas, porém, sob uma outra ótica de análise, né? O que é um sistema aberto, o que é um sistema fechado. Então, o sistema aberto é aquele que troca energia, né? Materiais e informações com outros departamentos, né? E o sistema fechado é totalmente vedado, não trocando com o interior, né? Então, ficava até bem simples, né? Aberto no sentido de troca, né? E fechado no sentido, vamos dizer assim, de você entender o lado interno, né, da situação. O que, na realidade, a número 2 não diz isso, né? Um sistema fechado é totalmente vedado. Na realidade, não é. Muito pelo contrário, né? O sistema fechado é um sistema de troca de informações e materiais, né, com o seu ambiente interno, tá? Então, por isso que a alternativa afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 falsa. Se tiverem dúvidas, por favor, hein, gente? A número 3, vamos lá? Né? O senhor João Carlos, vendedor desde quando se entende por gente, tem um órgão, então, de acordo com os 5 estilos de negociador apresentado no conteúdo, qual combinação de características está mais associada, né, com o João? Né? Então, o João ele tem assim uma competitividade em termos de negociação, por isso que lá nos exemplos está caracterizado como alta assertividade.
porém, ele tem algum problema de cooperação, né? Então, a cooperação dele é muito, vamos dizer assim, muito baixa. Por quê? Porque ele não consegue entender que a soma dos componentes de um todo, né, podem surtir resultados muito maiores, né? Então, por isso que há a alternativa que fala sobre alta assertividade e baixa cooperação seria a resposta mais correta. A número 4, né? Na fase de execução do processo de negociação, a apresentação é um momento extremamente importante para o resultado do negócio, né? Então, no planejamento de uma negociação sobre compra, né, o Jean percebeu que o comprador falou algumas vezes que achava a empresa e seus produtos brilhantes, né? De acordo com esse comentário, o Jean preparou uma apresentação com muitas fotos, cores, então já deu para perceber, né, que dentro das características de neurolinguística, né, esse Jean, né, ele é extremamente visual, porque a palavra brilhante está associada ao canal sensorial visual, né? Então, além de tudo, ele apresentou aí ele fez uma apresentação, né, justamente levando em consideração as suas próprias preferências, ou seja, visual. Número 5, né? Que tipo de comunicação a empresa decidiu utilizar no caso desse enunciado, né? E a resposta correta é a comunicação verbal, porque ela utiliza de rádio, que é a comunicação via oral, panfletos, né? Escrita, né? E as redes sociais é preciso saber quais redes foram utilizadas, que não ficou claro aqui no enunciado, mas de qualquer forma, a comunicação verbal ela foi a mais utilizada nesse contexto desse enunciado, tá? Quero dar meu bom dia aqui para a Jennifer. Tudo bem, Jennifer? Bom dia, professor. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos passando aqui pela vista de prova, viu, Jennifer? Tá bom. Mas, de qualquer forma, o vídeo vai ficar lá no portal e você dá uma olhadinha depois, quando tiver um tempinho, para ver as outras perguntas e os comentários, tá legal? Tá bom, obrigado. A número 6, né? Então, quando eles pensam em comunicar, estão planejando. Então, que tipo de planejamento foi utilizado nesse contexto do iniciado, né? Então, ao determinar a estratégia de mensagem, os responsáveis devem pensar nos temas ou ideias que se conectem ao público-alvo, né? Então, para isso é necessário conhecer o perfil, né, e as necessidades da outra parte, porque dessa forma eu consigo atingir os resultados que eu estou planejando alcançar. Então, essa seria a resposta correta. Só reiterando, pessoal, a resposta A, né, no caso, estratégia de mensagem, para alguns alunos, poderia ter aparecido como letra B, como letra C e assim por diante, tá? Porque o sistema utiliza ele utiliza um sistema randômico, né, onde ele vai trocando o local onde a resposta deveria estar, né, para não ficar um negócio muito estático, né? Resposta A para todos os alunos, tá? Pergunta número 7, né? Então, de todas as etapas de habilidade de negociação, como diz o autor Vanderlei, né? Então, eu simplesmente reproduzi as 3 etapas, né, de forma literal. Então, por isso que a resposta foi que ambas as afirmativas estão corretas, tá? Então, a primeira etapa, consciência da necessidade. Segunda etapa, a etapa da mudança, né? E etapa da sedimentação, que é onde inclui-se aí o posicionamento de acordo com essas novas habilidades associadas aos comportamentos humanos. Lembrando que nós estamos falando de conflitos e negociação, tá, pessoal? A número 8, né, uma empresa americana deseja iniciar suas operações no Brasil e procura fornecedores com que possa ter acordos confiáveis, né? Seus diretores procuram um modelo de negociação universal
que possa ser entendido e praticado por empresas de diferentes nacionalidades. Após uma longa pesquisa, decidiram por utilizar o modelo de Harvard, né? Então, quais fundamentos apresenta esse modelo? Né? Então, tínhamos aí essas quatro perspectivas, né? O modelo que inicia com interesse no processo de negociação, com foco, né, dirigido, né, nas pessoas, que são os interlocutores do processo de negociação, buscando, né, opções para que essa negociação ela siga um caminho proveitoso, positivo, né, mas nunca deixando de lado a questão dos critérios, né, quer dizer, quais critérios eu vou utilizar para, após a negociação, eu poder avaliar resultados, tá? Então, essa seria a resposta correta. A pergunta número 9 fala sobre uma técnica administrativa chamada ciclo PDCA, que não deve ser novidade para vocês, né? Então, era apenas preenchimento de lacunas. Então, no caso do primeiro P, né, é iniciado com o planejamento, que é direcionado para o P, do PDCA, de plan, né? Logo em seguida, o do refere-se, né, até a tradução de execução, de fazer. Né? O check, ele vai fazer uma análise, né, irá analisar os resultados da execução para tornar essa análise, né, em caso positivo, padrão. E em caso que não condiza com o planejamento inicial, fazer uma análise corretiva, né, para poder buscar não repetir determinados equívocos no decorrer do caminho, né? E finalizando com análise de resultados. E vocês sabem muito bem, futuras administradoras, que não se consegue administrar nada empresarialmente se eu não criar critérios e não poder avaliar resultados, né? Então, eu nunca vou saber se aquilo que eu planejei obteve o resultado esperado se eu não tiver critérios e analisar os resultados finais, né, estatisticamente. Isso que tem que ser claro e muito claro para vocês, tá? Não se executa nada sem um planejamento prévio, né, das mais simples ações às mais complexas. E, por fim, né, número 10, Paulo Henrique é professor de negociação de uma grande universidade e sempre citou a frase aos seus alunos: se você não sabe para onde vai, você saberá se chegou, né? Então, uma maneira de determinar para onde ir é buscar o quê? Princípio básico da administração, né? Planejamento é determinar objetivos de curto, médio e longo prazos, de forma que seja coerente, né, e possível de ser mensurado, de poder se avaliar resultados matematicamente, né, por qualquer estatística. Então, gente, essa foi a prova de vocês. Vou reforçar, como eu disse no início. Eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado da sala, né? A média da sala foi 8,2, que representa aí um total de pontos de 820 pontos dos 1.000 possíveis, né? Então, foi a média, né, da sala. E eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam da prova? Foi muito difícil, se não foi? Gostaram do resultado? Como é que foi? Queria ouvi-las. Camila, o que você achou? Foi bem tranquilo, professor. Foi, né? Foi. Gostou do resultado, Camila? Gostei, tirei uma boa nota. Ah, então tá bom. Obrigado, Camila. Evanilda, Gostei sim, professor. gostou do resultado? Gostei. Achei bem tranquila também a prova. Ai, que legal. Jennifer? Eu também gostei da prova, foi referente ao conteúdo que a gente tinha recebido nas aulas mesmo. E aí não foi tão difícil. O resultado foi bom.
Legal, Jennifer, obrigado, viu? E Renata? Para mim também, professor, foi bem tranquila, porque, tipo, todo o conteúdo o senhor tinha passado direitinho e foi bem clara, né? Bem assim, bem direta, então é bom de fazer. Eu tentei ser mais simples nas palavras, né, para que vocês não tivessem dificuldades em encontrar nas anotações, né, as respostas corretas, tá? Então, obrigado pelo feedback que vocês deram, tá? Então, gente, hoje começa o segundo bimestre, tá? Então, vamos pegar firme, né? Peço que vocês compartilhem com o pessoal, né? Para realmente não deixar cair a energia de vocês, apesar dessa pandemia, apesar de tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter em mente que o caminho continua, né? Então, todo o resultado lá na frente, vou usar até termos da administração, né? Então, todo o resultado lá na frente, lá no final, vai depender do esforço de vocês agora, né, no decorrer do caminho. Então, por favor, gente, não deixem de acessar o portal, não deixem de realizar as atividades, tá bom? E mantenham o ritmo para chegarmos no final do semestre com o sucesso que nós planejamos desde o início, tá bom? Posso contar com vocês? Sim, professor. Sim. Sim, Eu estarei com vocês sempre e para que precisarem, tá? Meu e-mail corporativo fica sempre à disposição de vocês, tá? Então não passem vontade se tiverem dúvidas, se tiverem alguma solicitação, me encaminhem, por favor, tá? Então a unidade 3, pessoal, né? Na seção 3.1 fala sobre um pouco sobre fundamentação do conflito. Até agora falamos mais de negociação, né? Apesar de que o conflito ele está inserido, porque a negociação ela parte de uma premissa, né? No caso específico, tá? Então, fundamentação do conflito. Então, o conflito, né? Ele surge com uma opinião ou um ponto de vista divergente. Então, o conflito existe quando há situações em que não há uma compreensão exata do que está acontecendo, né? E nós sabemos que cada um tem uma maneira diferente de olhar o fato, né, e interpretar algum tipo de acontecimento, né? Então, tudo isso tem uma fonte de origem, né? Então, se eu falei que pessoas são diferentes, consequentemente com objetivos e interesses diferentes, né? Então, é importante que o gestor consiga identificar essas diferenças e ele tem condições porque ele fica ele vive o dia a dia com a sua equipe, né? Então, é necessário que ele detecte essas diferenças de forma bem rápida, para justamente não aumentar a capacidade desse conflito gerar prejuízos financeiros para a empresa e até mais emocionais, causando inclusive problemas de produtividade. O autor fala em violência, mas eu prefiro abordar no sentido produtivo, né? Então, a violência na produtividade, né? Então, quando há conflitos de diferentes formas e o gestor não consegue apaziguar, primeiro identificar e depois agir rapidamente, né? Causa aí a certa desmotivação e, obviamente, resultados que são esperados normalmente não são alcançados, tá? Dentre os pontos de conflito, nós temos aí os conflitos funcionais. Quando falamos de funcionais, nós estamos falando relacionados à função que cada um exerce na empresa, tá? Então, conflitos funcionais barra produtivos, né, eles provocam mudanças, né, criam valor positivo para a organização, para o gestor e para as pessoas que trabalham na organização. Então, apesar de ser um conflito, né, e o gestor tendo a capacidade de identificar, isso é um ponto positivo. Por quê? Porque faz com que a empresa, pessoas, equipe, né, passem a pensar na melhoria,
né? O exemplo para que isso aconteça é quando chega a reclamação de cliente. Então, a famosa zona de conforto, né, que vocês conhecem muito bem, ela é abalada quando, por exemplo, uma empresa recebe uma reclamação de cliente. E aí a necessidade, caso o gestor realmente consiga identificar esses problemas rapidamente, criar plano de ação para justamente corrigir o problema, ir até a causa do problema, para que esse problema não venha mais a acontecer naquela empresa, sob aquela ótica do cliente. Tudo bem, pessoal, sobre conflito funcional? Alguma dúvida? Camila, Evanilda, Jennifer, Renata? Nenhuma Tudo dúvida, bem, professor. professor, nenhuma dúvida. Ah, legal. Mesmo falando para vocês, quando tiverem dúvidas, falar, vamos dizer assim, uma mania minha, viu, gente? Então, não, não fiquem chateadas, não. É que eu quero que o aluno realmente entenda, né? Porque às vezes o aluno ele fica com vergonha, sei lá, com receio de perguntar, então eu vou cada vez mais cutucando, tá? Não me queiram mal por isso. E nós temos os conflitos disfuncionais, né? Que é justamente o contrário, né? Esses conflitos destroem valor, tá? Então, quando eu falo de valor, nós estamos falando em valor tanto material quanto emocional, tá? Capaz de impedir a colaboração, né, e gerando prejuízos significativos. É aquela famosa história, né, de eu faço a minha parte, né, e deixam os outros se virarem. Nós temos aí dois autores com o mesmo sobrenome, né, que classificam esses conflitos em três categorias: conflitos formais, informais e conflitos que não precisam ser gerenciados. Os conflitos formais, né, cuja resolução, ou seja, normalmente para se resolver um problema, um conflito formal, envolve negociações estratégicas, né? Litígio, que é quando não se consegue chegar num consenso ali, sem a necessidade de uma intervenção maior do gestor, chamado litígio, ou a simples mediação, né, empresarial, né, quando há conversa, né, e quando há possibilidade de se chegar num determinado objetivo. Então, esse tipo de conflito formal é o que, vamos dizer assim, exige do gestor, né, uma atenção maior, né? Então, por exemplo, conduta de pessoas, né, e isso traga problemas financeiros para a empresa. Então, quando isso acontece, né, o gestor precisa estar muito atento, porque prejuízo financeiro, vocês sabem que abala o resultado final da empresa. Então, nós precisamos entender que nós temos 4 fatores de diferenciação de um empreendimento, né? Capital, que é dinheiro, que é o mais importante. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro não se sobrevive no mercado tão competitivo. Segundo, pessoas. Terceiro, processos de trabalho. E quarto, tecnologia, né? Então, quando o conflito ele atinge o mais importante fator de diferenciação de uma empresa, é onde o gestor precisa ter a habilidade, né, seja pelo litígio ou pela mediação, poder resolver o problema de forma cada vez mais rápida. Os conflitos informais, cuja solução, normalmente podem ser resolvidos pelo próprio gestor, né? Eu não preciso de um terceiro, por exemplo, para resolver, como foi o caso anterior, né? Podendo resultar em prejuízo para a organização e para o próprio gestor, né? Então, eu posso ter um exemplo aí de conduta de uma pessoa ou equipe que gera prejuízo no processo de trabalho. Então, o processo se torna mais lento, as metas e objetivos são alcançadas, porém de forma mais trabalhosa. Muitas vezes as metas e objetivos não são alcançados em sua totalidade.
Então, da mesma forma, né, eu preciso ter a atenção do gestor, porém eu não preciso ter um terceiro elemento, né, para poder resolver um problema que o gestor e sua equipe não conseguem resolver dentro do departamento. E os conflitos que não precisam ser gerenciados, né? Então, conflito entre pessoas, né, que não impacta nos interesses, podendo ser resolvido pelas próprias pessoas. E nós sabemos que no dia a dia, né, existem muitos conflitos de interesse entre as próprias pessoas. Muitas vezes as pessoas até não acordam bem, estão com problemas particulares, acabam mudando certas atitudes, comportamentos com outro colega, porém, né, esses tipos de conflito não há necessidade que o gestor muitas vezes intervenha, né, para poder se resolver esse problema. Então, esses não precisam ser gerenciados. Por quê? Porque eles não causam nenhum problema nem para a área financeira, muito menos para o gestor, né? São conflitos que rapidamente podem ser resolvidos. Conflito intrapessoal, né? Então, eu posso entender, né, o conflito intra, né, como uma dúvida que cada um de nós temos, né? Eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Falo ou não falo? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Tá? Então, esses conflitos que normalmente ocorrem na nossa vida cotidiana, né? Muitas vezes elas causam uma certa demora para a execução da determinada atividade e muitas vezes procurando o gestor, procurando o chefe, rapidamente, e este gestor, né, dando apoio para essa pessoa, resolve de forma bem rápida, sem nenhum tipo de problema futuro, né? Seja ele financeiro, né? Seja ele provocado, que vai impactar na performance do gestor. Conflito inter. Então, pessoal, precisa ficar bem atentas, né? Porque só temos mulher aqui na sala, né? Sobre a diferença entre intra, né? Que é para dentro, né? Ou inter, que significa desentendimento entre colegas de trabalho, gestores e fornecedores ou até clientes, né? Então, sempre a atuação do gestor, e vocês estão se formando para se tornar grandes gestoras empresariais, precisam estar atentas a esse tipo de conflito, né? Desentendimento de colegas de trabalho, né? Seja no próprio departamento, desentendimento com o próprio gestor, e seja, inclusive, extrapolando as portas da própria empresa, né? Não se pode admitir uma pessoa, um colaborador, se desentendendo com aqueles que são parceiros do negócio, são parte integrante dos interesses dessa empresa, né? Que são os fornecedores e os próprios clientes. Mais uma vez pergunto, tá fácil, gente? Ou eu estou falando muito rápido? O que vocês acham? Tá tranquilo, professor. Beleza. Fala, Renata. Tranquilo, professor, dá para entender. Legal. Conflito departamental e corporativo, né? Os conflitos entre membros da própria empresa, né? E conflitos externos, aqueles que extrapolam as fronteiras da organização. Então, muitas vezes, esses conflitos podem, inclusive, parar, né, em órgãos judiciais, né, quando existem esses tipos de conflitos. Uma pergunta para vocês: vocês estão, me lembrem qual semestre? Camila? Quinto? Isso. Isso. Isso, legal. Vocês tiveram uma disciplina Direito Empresarial? Eu ainda não, professor. Sim, o quinto já teve. Jennifer e Vanilda já, né? Camila também? Sim. Então, Renata, você vai ter
a disciplina Direito Empresarial, você vai entender melhor, né, que certos tipos de princípios jurídicos, principalmente aqueles ligados ao direito do consumidor, muitas vezes eles podem gerar, né, mediação judicial. Pode ocorrer, inclusive, ajuizamento de processo, né? Então, existem conflitos externos que podem gerar isso, né? Então, é importante que essa mediação judicial ela seja alvo de atenção da gestão da empresa para que justamente não se chegue nesse patamar, né, de mediação, tá? Então, ficaria mais claro, obviamente, quando você tiver direito empresarial. Mas você entendeu mais ou menos, né, Renato? Sim, professor, entendi. Inclusive, eu já tinha trabalhado nessa parte, né? Eu trabalhei como auxiliar administrativa no mercado aqui perto de casa. Certo. Então, eu já entendo sobre Ah, umas coisas judiciais já. tá certo. Obrigado por esse esclarecimento. Fernando. Vamos lá, vamos adiante. Ih, ficou branco aqui para mim. Vamos ver, vamos voltar. Ah, legal. Alguns instrumentos de gestão de conflitos, tá? Primeiro deles é o poder, né? E o que nós podemos falar sobre poder, né? Então, de todas as alternativas de gerenciar conflitos, a única natural é o uso do poder, né? O gestor não precisa de nenhum treinamento para isso, o poder é utilizado naturalmente por ele. Porém, né, precisamos entender algumas limitações, né? Então, o gestor ele precisa ser consciente para não supor de forma equivocada aquilo que ele está presenciando, ouvindo e vendo, né? Ele também precisa tomar cuidado para não colocar em jogo a sua reputação. Então, situações em que a percepção é errada e o gestor se posiciona, né, ele pode abalar a credibilidade que ele tem perante pessoas e equipes, tá? E valores éticos ou políticos da empresa. Então, a percepção das pessoas, né, em relação a uma, vamos dizer assim, uma enorme quantidade de variáveis, né? Então, quando alguém percebe que o gestor está com uma percepção errada do que está acontecendo, né? Quando ele abala a sua própria criatividade, a credibilidade, né? Valores éticos da empresa e políticos podem também se abalar, por quê? Porque o gestor ele é um representante legal da empresa. Então, ele faz parte, como representante, não somente dos seus subordinados, da sua equipe, do seu departamento, mas ele representa a imagem da empresa, seja dentro ou seja fora, tá? Então, isso é importante que vocês que estão se formando, né, que também entendam que qualquer decisão tomada leve em consideração não somente a própria decisão do gestor, mas sim todos os valores que estão em torno, né, no contexto daquela representação do gestor. Segunda ferramenta, o diálogo, né? Então, utiliza-se do poder como uma forma de poder apaziguar conflitos, né? Agora, não menos importante, mas fundamental, o diálogo. E nós sabemos que a conversa, o diálogo, quando existe intenção construtiva, né? Eu posso divergir do que você fala, e o contrário também é verdadeiro, mas tem de haver lealdade, respeito, honestidade, né? E se eu tiver que te cobrar sobre alguma coisa, né, que é o chamado feedback, eu preciso que você entenda que aquele feedback negativo, caso ocorra, é para construir e não para destruir, né? Então, a habilidade do diálogo, né, ela pode ser desenvolvida e aprimorada com o tempo, né? Como tudo na nossa vida profissional, nós vamos adquirindo experiências
para poder nos tornar hábeis, né, na execução das nossas atividades. Tudo bem, pessoal? Poder e diálogo? Vocês estão aprendendo bem sobre poder e diálogo? Só um sim, tá bom para mim. Sim. Obrigado, Júlio. Terceiro, litígio e conciliação, né? O litígio, como eu falei para vocês, é quando a gente já chega num determinado momento em que não há acordos, não há uma consciência coletiva, né? E aí, né, chega ao ponto de precisar ter a presença aí da mediação judicial. E olha que no segundo tópico, né? Olha o que impacta para uma empresa e para uma gestão, né? O litígio ele é caro, demorado e não tem como, né? Alguém vai sair perdendo. Então, quanto mais eu puder resolver os conflitos internamente, né? Seja com o poder ou diálogo, né? Ele se torna bem mais benéfico e menos caro, né? Ou seja, fica mais barato, né? E o tempo também é importante. Quanto mais cedo se resolvam os conflitos, mais todo mundo ganha, tá? Outra, ouvidoria. Todos vocês devem saber e conhecer o que é uma ouvidoria, né? Então, normalmente as empresas possuem um canal de comunicação para reclamações, críticas, sugestões. Então, também é um instrumento de gestão de conflitos. Muitas vezes, a pessoa não quer conversar com o chefe, utiliza desse canal como uma forma de não se identificar, de uma forma de abrir o coração para a empresa, e assim a empresa consegue, de forma rápida, tentar identificar e corrigir esses problemas. E aí nós temos o coaching, né, que não deve ser também novidade para vocês, mas o coaching é uma estratégia empresarial, né, que foca no desenvolvimento humano e de habilidades das pessoas, né? Então, quanto mais a empresa e o gestor proporcionar para suas equipes apoio nas suas decisões, né, onde ela não tem aquela dúvida, vou ou não vou, vendo ou não vendo, ou seja, se eu estou perto dessas pessoas, eu torno o processo de trabalho mais rápido, eu torno as pessoas mais motivadas, né? Então, o assistir e o acompanhar, né, ele é parte fundamental da ferramenta de conflitos existentes em qualquer empresa. Então, a técnica chama-se coaching, ou, como queiram, né, estratégia. Comitês, né, que é mais uma ferramenta de gestão de conflitos. Então, eu dou um exemplo para vocês de uma prática empresarial que eu presenciei em uma determinada empresa, onde eles faziam reuniões todos os dias. Então, o horário de entrada era às 8 da manhã, então só se começavam os trabalhos a partir das 8h10. Então, todos os dias pela manhã, 10 minutos iniciais era para se fazer reuniões. Então, cada gestor chamava os seus subordinados, os colaboradores, para uma conversa matinal, onde ali naqueles 10 minutos, se observava se alguém não ia vir, como é que estava o processo de trabalho, o que tinha acontecido no dia anterior que tenha ficado para esse dia, enfim, essa é a ideia do comitê, né? Juntar pessoas para poder, de fato, né, poder resolver determinados conflitos, mesmo que ainda não aconteçam, né? Como é esse exemplo que eu dei para vocês. Então, a ausência de alguém poderia causar um conflito para a equipe, né? Vocês devem concordar que sim. Então, naquele momento, sabendo que aquela pessoa, determinada pessoa, não viria, está com problema, vai se ausentar, então, naqueles 10 minutos já se faz todo um processo de reagrupamento da equipe para suprir a necessidade daquelas pessoas.
Entenderam, pessoal, a questão do comitê? E o exemplo que eu dei? Sim. 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 Legal. Facilitação. Então, todo o processo de negociação e conflito, né, ele deve buscar sempre facilidades. Isso estaria falando o óbvio dos óbvios para vocês, né? Então, só que nesse momento eu preciso, seja o gestor ou outro componente de uma equipe, ser um facilitador do processo, né? Então, o autor fala de ser, pode ser o gestor, pode ser o consultor, o professor, por exemplo, que vai conduzir, né, o processo de gestão de conflitos. Então, eu tenho uma equipe lá, eu tenho a Camila, a Ivanilda, a Jennifer e a Renata na minha equipe, né? Então, eu, como gestor dessa equipe, percebo que uma de vocês poderia ser essa facilitadora, né? De poder, junto com a equipe, poder conduzir, caso eu não esteja no departamento, por um motivo ou outro, mas que uma pessoa possa ser esse aconselhador, esse condutor de conduta coletiva, tá? E, por fim, pessoal, a mediação empresarial, tá? Então, ocorre quando as partes envolvidas optam por escolher uma pessoa experiente, né? É uma alternativa mais barata e principalmente mais rápida do que a própria mediação ou conciliação judicial, né? Então, seja num conflito interdepartamental, né? Então, gestores se reúnem e vão buscar uma alternativa, inclusive escolhendo outra parte, porque vocês sabem, normalmente quem está de fora consegue enxergar muitas vezes os problemas com mais naturalidade, com mais clareza. Então, nesse sentido, é que a mediação empresarial, ela serve como uma ferramenta de gestão de conflitos, tá? Pessoal, esse é o 3.1 desta manhã. Queria saber se vocês gostaram, se os exemplos são importantes para vocês, se vocês aprendem melhor dessa forma. Queria ouvir a Camila primeiro. Se gostou, se foi produtiva a aula, como é que foi para você, Camila? Bastante produtiva. 3 folhas de anotação. Que bom, isso eu gosto. E os exemplos facilitam muito, são muito bons. Legal, Camila, obrigado, viu? A Evanilda aqui que fala para gente. Sim, professor. Gostou? Os exemplos ajudam? Como é que é? Sim, ajudam muito na hora da prova, principalmente. A aula foi produtiva? Muito. E a Jennifer? Também, professor, achei que a aula bem produtiva, achei a aula bem produtiva e os exemplos ajudam a gente entender melhor a parte mais teórica, vamos dizer assim, né? Ah, legal. E a Renata? Sim, professor, foi bem produtivo. E os exemplos ajudam a associar muitas vezes uma coisa com a outra. É uma sessão um pouco mais curta, né? Mas que dá um entendimento maior quando a gente consegue fazer esse tipo de abordagem, né? Passando item por item, né? Para vocês saberem quantas oportunidades vocês têm na mão para poder se tornarem gestoras de conflito, né? Então, isso não somente no âmbito empresarial, mas na nossa vida privada também. Não posso deixar de comentar isso, né? Então, foi bom, então, pessoal? Sim. 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 Peço a gentileza de vocês comunicarem com os colegas, por favor, né? Não podemos ter, assim, só... Claro que vocês são todos importantes, eu estava somente com a Camila no início, mas, de qualquer forma, peçam para o pessoal comparecer na sala, né? Falem que na sexta-feira que vem nós vamos falar sobre 2 conteúdos, tá? 3.2 e 3.3. Então, venham com
um monte de perguntas. Foi a Camila que falou que deu 3 páginas, né, Camila? Isso. Então, pessoal, sigam o exemplo da Camila, anotem bastante, né, para que quando chegar na sexta-feira, eu ser bombardeado com perguntas, que esse é o sonho de consumo de nós professores, tá bom, gente? Tá bom. Tá bom, Tá professor? bom. Então, lembrando, próxima aula, 2 conteúdos, sessão 3.2, sessão 3.3, tá bom? Sim. Quero agradecer a presença de vocês nessa manhã fria, gelada, né? E desejar a vocês um excelente final de semana. E não me abandonem na sexta que vem. Peça para o pessoal comparecer, tá bom? Quero essa sala cheia na próxima sexta, tá bom, gente? Tá bom, professor. Tá bom, professor. Tudo bem, Eu professor. agradeço. Um beijo para vocês, tá bom? Beijo, professor. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau, professor. Beijo. Tchau.